E a gente volta a falar sobre aquele assassinato que aconteceu diante de muitas pessoas e que foi registrado por meio de telefones celulares, né? Isso, celular em legítima defesa. A Polícia Rodoviária Federal afasta os agentes envolvidos na morte do homem colocado no porta-malas de uma viatura de onde se vê saindo um tipo de gás, isso no estado de Sergipe. Segundo o IML, Genivaldo de Jesus Santos morreu por asfixia e insuficiência respiratória. A gente tem mais informações chegando ao vivo agora com a Paloma Moraes. Fala, Paloma. Isso, Carla. Bom dia para você, bom dia, Megali, Sheila. Foram afastados, das atividades esses agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, após essa abordagem da PRF lá em Sergipe. Os nomes dos envolvidos, porém, não foram divulgados. Em nota, o órgão diz que instaurou um processo disciplinar para investigar o que ocorreu na quarta, na BR-101, no município de Umbaúba. A vítima foi colocada dentro do porta-malas de uma viatura onde inalou gás. Ontem de manhã, uma manifestação foi realizada na cidade para pedir justiça. Os manifestantes queimaram pneus nos dois sentidos da via. A gente tem informações de que hoje, aí em São Paulo, a partir das 9 da manhã, um ato é organizado pela ONG Uniafro Brasil, programado para acontecer em frente à superintendência da PRF, aí em São Paulo. Segundo o laudo do IML de Sergipe, como Carla falou, asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda foram as causas da morte de Genivaldo. Ontem, a PRF afirmou na primeira nota que foi divulgada que a vítima teria resistido à abordagem e os agentes então teriam utilizado, abre aspas, técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo, como o uso de spray de pimenta e gás lacrimogênio, únicas disponíveis no momento, fecha aspas. Os agentes também afirmaram que ele morreu possivelmente devido a um mal súbito. Ele foi abordado porque estava dirigindo em uma moto sem o uso de capacete. Genivaldo era casado com Maria Fabiana dos Santos. Os dois têm um filho de 7 anos. Ela conta que ele tinha esquizofrenia, mas era tratado. Sempre fez questão do tratamento dele, ele sempre fez questão de ir para o médico, de tomar a medicação certinha. Nunca teve problema, tinha uma vida normal. Ele era uma boa pessoa, mulher, um bom marido, um bom pai, um bom amigo, nunca fez mal a ninguém. Eu não sei se vocês escutaram bem o áudio, mas ela fala que ele fazia muita questão, de ser acompanhado pelo médico, tinha 20 anos fazendo esse tratamento, tomava os medicamentos corretamente, que era uma pessoa honesta, que não tinha nenhum problema por causa dessa questão de saúde, muito emocionada, claro, falou com a gente ontem e trouxe essas informações. A Polícia Federal também vai investigar o caso e deve usar as imagens compartilhadas nas redes que mostram o homem sendo algemado no chão e colocado pelos agentes no porta-malas da viatura. As imagens que vocês estão acompanhando aí, é possível ver também um agente colocando a bomba de gás no fundo do veículo. O Ministério Público Federal vai acompanhar as investigações. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, publicou na internet que determinou que as polícias Federal e Rodoviária Federal apurem com mais celeridade possível esse caso. O presidente Jair Bolsonaro também ontem foi questionado a respeito dessa situação e disse que iria tomar conhecimento sobre o caso e que não admite execução. Genivaldo, ele foi enterrado ontem sob muita comoção lá no cemitério municipal de Umbaúba. De volta com vocês. Quais outras evidências precisam ser apresentadas que não essas que estão postas e a Paloma veio trazendo as informações e um novo vídeo foi exibido, né, Paloma? A gente pôde ver aqui na nossa transmissão no YouTube. É o exato momento onde o Genivaldo é colocado ali nessa parte traseira do camburão, a porta é fechada e pressionada, a tampa é segurada ali pelos dois agentes e um desses agentes retira uma bomba de gás e coloca dentro da viatura para que o homem seja asfixiado ali. Não tem outra alternativa. O que vai acontecer com uma pessoa que está confinada dentro de um veículo e uma bomba é colocada ali deliberadamente, Ele escolheu, ele decidiu fazer isso, esse agente. Que nome tem isso que não assassinato? Esses agentes mataram uma pessoa na frente de todo mundo, diante de parentes que explicavam para eles que é uma pessoa que tem transtornos mentais, mas que estava sendo tratada e que levava uma vida normal até então.
um bom marido e um bom pai, conforme disse a mulher, que também esteve ali e disse que se sentiu mal de longe, porque o efeito da essa bomba de efeito moral, ele se espalha, né? As pessoas ali no entorno também sentem ardência, né? No rosto, nos olhos, os olhos começam a arder demais. Imagina a pessoa que está confinada dentro de um veículo com isso. Isso é um assassinato. A gente estava falando fora do ar, né, Sheila? Esses policiais, esses agentes têm que ser afastados. Não, eles têm que ser presos. Eles mataram uma pessoa. Mataram uma pessoa sem qualquer motivo aparente. Por quê? Porque resistiu a uma abordagem. Estados Unidos, são 2 anos? 2 anos. Uma grande mobilização. O próprio presidente Joe Biden falou sobre ações da polícia e novas formas de controle, né, das ações policiais nos Estados Unidos. E no Brasil a gente vê, assim, coincidentemente, nessa data, um caso que é muito parecido. Não é porque ele foi assassinado, é um homem, um brasileiro que foi assassinado diante das câmeras, diante de parentes. Como a gente estava falando, esse homem nada fez. Na abordagem policial, ele resistiu, houve uma troca ali de xingamentos e tal, ele apenas reagiu. E logo foi contido pelos policiais, no chão mesmo. Ele já estava contido e controlado pelos policiais. Só que eles seguiram, eles foram em frente e fizeram o que fizeram. E tudo isso terminou com a morte desse homem. É revoltante, é inaceitável. Esse é o nosso George Floyd. Por motivos e circunstâncias diferentes, mas é o nosso George Floyd. A gente não pode aceitar. É um negócio revoltante. Esses policiais receberam um afastamento como punição até aqui, vão responder um processo administrativo, mas estávamos aqui falando, tem de ser expulsos e presos, porque está muito claro o que aconteceu nessas imagens. Sim. O Estado de São Paulo foi muito feliz na composição da manchete principal da sua edição impressa de hoje, quando escreve: agentes da Polícia Rodoviária Federal fazem de viatura câmara de gás e matam um homem em Sergipe. É importante a gente chamar as coisas pelo nome que elas têm, né? A escolha de palavras importa. O jornal poderia, por exemplo, ter escrito: a ação da Polícia Rodoviária Federal termina em morte no Sergipe, né? O Estadão escolheu as palavras que descrevem exatamente o que aconteceu. Esses homens assassinaram o Genivaldo por meio de uma câmara de gás improvisada com a viatura. A nota da PRF faz exatamente o contrário. Ela se inclina para o outro lado. Ninguém esperaria um tom, digamos, sentimental da nota da Polícia Rodoviária. Mas, no mínimo, um posicionamento ali de solidariedade à família do Genivaldo seria muito bem-vindo. Ele não veio. A PRF diz apenas que os policiais usaram técnicas de menor potencial ofensivo. Se essas são técnicas de menor potencial ofensivo, eu não quero saber quais seriam as de maior potencial ofensivo. E ofensiva é essa nota. Deplorável. Covarde. Triste. Como é triste a ação do nosso presidente. Lá vai o Megali falar. Lá vai o Megali falar do Bolsonaro de novo. Porque não é ele que está pronto para comentar no Twitter, no cercadinho, nos discursos, cada ação policial que acontece nesse país. Ele foi questionado, a Paloma já trouxe a informação, ainda não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas mesmo sem saber, já utilizou um tom que o colocava ao lado dos policiais e distante do Genivaldo. Aspas. O que vi há pouco, há 2 semanas, aqueles 2 policiais executados por um marginal que estava andando lá no Ceará, esse é outro caso, foram negociar com ele, o cara tomou a arma dele e matou os 2. Talvez isso, nesse caso, não tomei conhecimento, o que tinha na cabeça dele. Então ele começa falando de um caso em que os policiais foram vítimas, antes de chegar ao ponto do assassinato do Genivaldo. Aí ele segue. Nada tem a ver com isso. Nada né? tem a ver. 2 casos completamente diferentes, em estados diferentes. Aí ele segue. Uma coisa é a execução. A outra, eu não sei o que aconteceu. A execução, ninguém admite ninguém executar ninguém. Mas não sei o que aconteceu para te dar uma resposta adequada. Vá lá. Isso foi ontem de manhã. O presidente teve o tempo todo, o dia todo, para se inteirar do que aconteceu. É impossível que não tenha se inteirado porque o Brasil não fala de outra coisa. E o que disse Bolsonaro desde então? Nada. Nada. Nenhuma nota de condenação aos policiais, ele que está sempre pronto para comentar qualquer tipo de ação policial pelo Brasil, para subir em cima de cadáveres empilhados e usá-los como plataforma política com vistas a 2 de outubro.
não disse palavra a respeito do que aconteceu em Sergipe. Nada. Nenhuma nota de solidariedade à família, nenhuma condenação à ação dos policiais, nem mesmo palavras que coloquem em dúvida o que fizeram os policiais em Sergipe. Esse é o nosso presidente. Compaixão zero por um brasileiro morto na frente da família. É surpreendente? Não é. É decepcionante? Não é. Ora, você não pode se decepcionar com alguém de quem você não espera nada. É o normal. Talvez se fosse obrigado a falar, Bolsonaro diria. E daí? Não sou coveiro. Agradeço a Paloma e essa inação do nosso presidente em relação a um caso tão chocante talvez explique a notícia a seguir, que são os números do Datafolha. Deixa eu só registrar uma mensagem antes, por um segundo. O nosso ouvinte mandou mensagem para cá, direto da região de Brasília, dizendo que ele é policial rodoviário federal e que ele está absolutamente indignado, revoltado com o que aconteceu. O nosso ouvinte é o André. Eu perdi a sua mensagem agora e até deixar ela colada aqui em cima para dizer o seu nome completo, André, mas a gente sabe que esse tipo de gente que atuou nessa operação não é o mesmo tipo de profissional como você, que se incomoda, que fica revoltado, que sente na pele quando algo do tipo acontece, porque é toda a sua categoria que acaba sendo impactada por isso, por um crime que é cometido, assim como, né, tem gente ruim em todos os ambientes, tem jornalista que é ruim, tem jornalista que é criminoso, tem policial que é ruim, que é criminoso, mas não são todos. Então a nossa solidariedade aos outros componentes de uma categoria, de uma corporação que infelizmente está nas manchetes dessa forma, né, promovendo assassinatos. Vamos com os números da pesquisa, sobre os quais Megali já falou aqui, rapidinho, mas vamos precisamente aos números. Estou abrindo aqui. Na primeira pesquisa, sem João Dória, Lula amplia para 21 pontos a vantagem sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto. Segundo o Datafolha, o petista tem 48% das intenções de voto contra 27% do atual presidente do PL. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%, Simone Tebet, do MDB, e André Janones, do Avante, com 2% cada um. Pablo Marçal, do PROS, e Vera Lúcia, do PSTU, tem 1% cada. Felipe Dávila, do Novo, Luciano Bivar, do União Brasil, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Eimael, da Democracia Cristã, e General Santos Cruz, do Podemos, não pontuaram. Brancos e nulos somam 7% e 4% não responderam. Considerando apenas os votos válidos, segundo o Datafolha, Lula seria eleito no primeiro turno com 54% contra 30% de Jair Bolsonaro. Isso é importante, porque na hora de definir se haverá ou não segundo turno, o que contam são os votos válidos, certo? Não é isso? Votos válidos. Votos válidos, isso. É isso. O cálculo exclui brancos e nulos e é usado pela Justiça Eleitoral, exatamente, o Paulo já havia escrito aqui, para declarar o resultado final das eleições. Em um eventual segundo turno, o petista venceria por 58% a 33%. Contra Ciro Gomes, Lula teria 55% e o ex-ministro 29%. Já o pedetista, por outro lado, bateria Jair Bolsonaro. Ciro teria 52%. Jair Bolsonaro tem o maior índice de rejeição entre os pré-candidatos, né? Atualmente, 54% dos brasileiros dizem que não votariam de jeito nenhum no presidente que tenta a reeleição. Lula tem o segundo maior índice de rejeição, que é de 33%. Ciro Gomes tem 19% de rejeição e Simone Tebet tem o menor índice, 9% de rejeição. Datafolha ouviu 2.556 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, há alguns recortes aqui. Para onde quer que você olhe, esses números são uma tragédia para Bolsonaro. Qualquer recorte que você faça. De mulheres, de homens, classe A e B, classe C e D, rejeição, projeções para segundo turno do atual presidente. É muito raro que a gente tenha uma distância tão grande entre candidatos a essa altura do campeonato, quando os nomes já estão definidos, né? Já estão praticamente definidos os candidatos à presidência. É muito difícil que isso aconteça e é quase impossível que aconteça tendo o atual presidente, aquele que detém a máquina, aquele que não pestaneja antes de utilizar o orçamento brasileiro em nome da própria reeleição, numa posição desvantajosa. Isso é inédito.
né? Porque todos os presidentes brasileiros, desde a redemocratização, aqueles que completaram o primeiro turno, se reelegeram. Bolsonaro sabe disso, deve estar desesperado. Ele já percebeu que a sua pregação anti-vacina, anti-medidas de isolamento, lhe rendeu uma perda de votos, deixou de fazê-lo. Você não vê mais Bolsonaro falando mal de vacina, de vacinação contra a criança. Conseguiu recuperar algum terreno, mas aparentemente atingiu um teto. A pregação golpista anti-urnas eletrônicas também não lhe rendeu nenhum dividendo. Para onde ele vai agora? Sinceramente, não sei. Talvez dobrar a aposta na esculhambação, no empastelamento das eleições. Os apoiadores do presidente dirão que a pesquisa é do Datafolha, que eles chamam de Datafoice, que não vale nada. Claro, quando o Bolsonaro sobe, vale. Fábio Faria foi lá e postou todo contente. Quando o Bolsonaro ganhou algum corpo na eleição, uma pesquisa Datafolha. E ontem estava desmerecendo. Datafolha, ninguém confia. Quando interessava a ele confiava. Mas o fato, e Bolsonaro sabe disso, porque é um político de longa data, é que essas pesquisas estão certas. Elas podem, enfim, cometer um erro pontual aqui e ali, mas em geral acertam. 2018. O último Datafolha antes do primeiro turno colocava Bolsonaro bem à frente, 46% das intenções de... Perdão, 35% das intenções de voto. Haddad tinha 22% e Ciro 11%. Quando as urnas foram abertas, o resultado foi esse mesmo. Todo mundo ganhou, né, numericamente, porque aí passaram a ser contados os votos válidos, mas a proporção continuou a mesma. Bolsonaro 46%, Haddad. No segundo turno, o último Datafolha apontava Bolsonaro com 55% dos votos válidos, Haddad com 5%, na mosca. 2014, o último Datafolha antes do primeiro turno. Dilma tinha 44%, Aécio 26%, Marina 24%. Aqui ocorreu uma discrepância em relação ao resultado. Aécio ganhou corpo. Dilma ficou com 41%, Aécio 34% e Marina 22%. Mas nenhum resultado foi invertido. Não houve um erro claríssimo. E no segundo turno, o Datafolha colocou Dilma com 52% e Aécio com 48%. Sabe quanto foi, Carla? Dilma 51%, Aécio 48%. As pesquisas em geral acertam. Todas essas pesquisas foram feitas imediatamente antes da eleição, né? É a última pesquisa antes da eleição. Só para lembrar, é claro, a pesquisa é sempre um retrato de momento. Então, quando a gente traz os números de agora do Datafolha, eles refletem este momento. Se Datafolha daqui a 1 mês, 2 meses apontar um outro cenário, estará falando com aquele momento, né? Então, essas pesquisas falando com aquele momento. Fica claro. Que se confirmou depois na urna. Né? Eu não estou dizendo que a eleição terá o número que a gente está vendo agora no Datafolha. O que eu estou dizendo é que o retrato apresentado pelo Datafolha agora está correto. Tá correto. Esse retrato pode mudar, pode ser outro, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana. Mas agora o retrato é esse. Diga, Carlinha. Na opinião do cientista político, vamos passar aqui rapidinho para a opinião do Fernando Schiller, que falou sobre isso com a gente ontem, colunista aqui da Band News FM, e falou inclusive sobre algo, né, Megali, que você pontuou, sobre as diversas dificuldades de Jair Bolsonaro nessa campanha. Por exemplo, para se conectar à população mais vulnerável. A inflação, obviamente, a população de menor renda, ela vê o dinheiro corroer, né? O valor do dinheiro vai se perdendo ao longo do mês. Obviamente, a população de menor renda não tem como se proteger no mercado bancário, não tem como comprar papéis que acabam protegendo a classe média ou os mais ricos da inflação. Então, vê o seu poder de compra lá no supermercado, na venda, realmente se deteriorando. Então, é óbvio que isso tem um impacto. Nós estamos no pico da inflação anualizada acima de 12%. Isso tem um impacto enorme. Nenhum presidente se reelege com uma inflação acima de 2 dígitos no Brasil, desde a redemocratização. Isso é um dado. Na avaliação da cientista política Deise Tiocari, sem um nome forte na terceira via, dificilmente alguém alternativo a Lula e Bolsonaro vai conseguir decolar nessa campanha de 2022. A terceira via, ela não surgiu no Brasil, ela surge como uma resposta ao que o governo vigente não oferece, ao que o sistema partidário vigente não oferece. Então, no Brasil, isso vem porque nem a esquerda nem a direita conseguem oferecer respostas ao eleitor. É um processo que, historicamente, ele tem que ser construído a longo prazo. O nome da Simone Tebet, agora, muito em cima da eleição, não tem chance de pontuar. Eu acredito que se ela chegar nos 2 dígitos, vai ser uma bela de uma vitória para essa chamada terceira via, né?
Primeiro debate na TV aberta entre os candidatos ao Palácio do Planalto vai ser aqui na Band, com transmissão, é claro, da Band News FM Maratona Eleitoral, domingão, dia 14 de agosto. Desde cedo, as primeiras informações, debate a partir das 8 horas da noite. Então, vai dar para mais gente ainda acompanhar. E aí, um domingo antes, no dia 7 de agosto, debate entre os candidatos aos governos estaduais. 7 horas e 27 minutos. Nos outros destaques do dia tem o pessoal com a calculadora na mão para tentar adivinhar de quanto é que vai ser o reajuste do plano de saúde. A coisa não vai ser fácil, não. Os planos de saúde podem ser reajustados em 15,5%, é o maior aumento dos últimos 22 anos. E quem traz mais informações para a gente é a Luana Bernardes. Os planos de saúde individuais e familiares podem ficar até 15,5% mais caros. Isso porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o índice máximo de reajuste para o período de maio de 2022 a abril de 2023. A medida deve impactar contratos de cerca de 8 milhões de beneficiários em todo o país. De acordo com os dados da série histórica da própria ANS, esse é o maior percentual autorizado pelo órgão desde o ano 2000. A metodologia de cálculo levou em consideração questões como o aumento da inflação e também a variação de receita por faixa etária e a intensidade de utilização dos planos pelos clientes. O diretor-presidente da agência, Paulo Rebelo, lembrou como a pandemia de Covid-19 impactou o setor. Ele também pontuou que a metodologia utilizada é a mesma dos anos anteriores. Que nenhuma metodologia de reajuste de mensalidade poderia prever, dentro de uma pandemia, você com tantas consequências de redução, o aumento, posterior aumento dessas despesas. Segundo o advogado especialista em saúde, Matheus Falcão, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, diante do aumento, existe a possibilidade de os clientes acionarem a justiça. Quando o consumidor se vê frente a um reajuste muito elevado, especialmente reajustes aí altíssimos, na casa dos 80%, 100%, ele pode recorrer à justiça, pode questionar esse reajuste na justiça. Mas por mais que o consumidor tenha aí à mão o Poder Judiciário, nós entendemos que a ANS deveria cumprir um papel mais eficiente na proteção dos interesses dos consumidores e regular melhor essa questão de reajuste de plano de saúde. Uma outra possibilidade, né, conversando com outros advogados também especialistas em saúde que restam aí ao consumidor, que resta ao consumidor, seria fazer a portabilidade do plano de saúde, né? Muita gente, é possível, não vai conseguir suportar esse aumento tão expressivo. E aí a gente já sabe as consequências disso, né? Ou deixa de ter o plano de saúde, infelizmente, e aí haverá uma sobrecarga no sistema público de saúde, o que é uma preocupação. A outra possibilidade é buscar acionar na justiça em casos em que fica flagrante o abuso nas cobranças, mas a terceira possibilidade é essa de fazer a portabilidade dos planos de saúde para categorias um pouco inferiores, mas nesse caso fique atento com carência, tá? Essa é a principal orientação, precisa ficar atento com carência do plano de saúde, mas ao longo do dia, nos próximos dias, a gente vai seguir falando desse assunto. Bom, e um outro dado para a gente ficar em alerta, que um boletim da Fiocruz aponta que os casos de Covid-19 voltaram a crescer. E a gente tem informação chegando com o Leonardo Macaxeiro. Os casos de Covid-19 devem continuar aumentando em todo o país. A informação é do boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz. Segundo o estudo, existe uma tendência de crescimento da doença. Cerca de 48% das ocorrências de síndrome respiratória aguda grave registradas nas últimas 4 semanas são em função do coronavírus. Ainda de acordo com o levantamento, 84% das mortes foram relacionadas à Covid-19. A pesquisa foi referente ao período entre os dias 15 e 21 de maio. Luiz Megali. Pois não fiz ainda a bendita declaração de imposto de renda. Também não fiz, não fiz. Tá feliz agora? Tá feliz agora? Sabe quem fez? Quem? Show! E ontem ainda dei a mãozinha pra Sheila Magalhães. Falei, Sheila, vem cá, deixa eu te mostrar. Aliás, ó, você tem conta em um banco, só mais de um. Desculpa perguntar. Você tem aplicativo aí no seu celular? Tenho. Cara, é muito fácil baixar informe de rendimento, juro. Mas já fiz isso. Mas o que você tá esperando então pra fazer? Você tem da sua empresa? É só isso? Informe de rendimento. Aí você manda pro contador. Isso. Não, mas não tem... tem consulta no médico, trocou de carro. Você viu que eu não troquei de carro, nem de departamento, eu não troquei de nada. Mas tem... No meu caso, não, é super simples. Até por isso eu não recebo nada, né, de restituição. Mas é informe de rendimentos da sua conta física e jurídica. Se você tiver uma empresa, manda pra ele um abraço. Acho que não é só Se isso, você não, quiser hein? ter restituição, aí sim.
Por exemplo, Consulta tem os gastos médica. com as Pra crianças, rico eu não sei né? como é, mas para as pessoas de talvez Não para sou- rico seja diferente. Não sou eu que vou pra Bélgica, não sou eu que tô reformando casa. Mas aquela ilha lá tem que declarar, tá? Só pra você saber. É, O iate então, pois é. também. Gente, são 4 Não, o dias, iate não hein? paga imposto, Sheila. Tá. 4 dias para o fim do prazo. Quase 6 milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. Data limite é 31 de maio, ou seja, a próxima terça-feira. Quer dizer, muita gente vai usar o fim de semana para ficar recolhendo essas coisas e tal, recibo médico, como diz o Megali. Vou fazer agora, vai. Caso o contribuinte perca o prazo, ele vai ter que pagar multa, que varia entre R$ 165 reais e 20% do valor devido. Estão obrigados a entregar o imposto de renda todos aqueles que receberam mais de R$ 28.569 reais no ano passado ou tiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40 mil reais, ou aqueles que possuem bens com valor superior a R$ 300 mil reais. Reconhecimento facial, Aí, ó, tô entrando tá vendo? aqui. Isso. Entra aí, informe de rendimentos. Vai aparecer, né, certinho. Se não aparecer logo de cara, vai em outros serviços. Aí lá em outros serviços você vai achar. Tá, eu Tá? vou contando, Enquanto tá? o Megali vai fazendo isso... Cadê? Fórum Band News FM. Diversificar e incluir. Oferecimento MPD Engenharia. 40 anos. Conectando o que há de melhor em cada um de nós. Hoje, entre 3 e 5 da tarde, a Band News FM realiza Fórum Diversificar e Incluir. E a gente tem mais informações agora chegando com a Milena Teixeira. Fala, Milena. A população negra do Brasil tem menos acesso à saúde, educação e saneamento básico. Quando o assunto é gênero ou orientação sexual, o Brasil aparece sempre como um dos países que mais mata as pessoas LGBTQIA+ no mundo. Te convidamos a pensar sobre como superar essas desigualdades no Fórum Band News FM Diversificar e Incluir. O evento em comemoração ao aniversário da rádio terá uma mesa focada em equidade de gênero e ocupação de espaço pelas mulheres e outra sobre os desafios e avanços da diversidade. As conversas serão transmitidas ao vivo em áudio e vídeo no YouTube da Band News FM. Então você é o nosso grande convidado. Conteúdo também em comemoração aos 17 anos da Band News FM, conteúdo de qualidade para você acompanhar logo mais a partir das 3 horas da tarde, discussão super importante. Na primeira mesa, Carla Bigato e eu estaremos juntas com as convidadas Ana Fontes, presidente da Rede Mulher Empreendedora, a Joyce Best, escritora e arquiteta, Michele Ferred, co-diretora do Instituto Alziras, a Débora Bertini, diretora de incorporações da MPD, e a Cris Arcangeli, que é empresária e apresentadora. Depois das 4 às 5 da tarde, a gente tem a nossa segunda mesa de discussões desse fórum, é a mesa Diversidade, Desafios e Avanços da Inclusão, com a apresentação da Cíntia Martins, que é apresentadora do nosso podcast Pretoteca, e do Renan Suquevicius, âncora aqui da Band News FM, com a participação da Milena Teixeira, também apresentadora do Pretoteca. Convidados: Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas, Cris Guterres, apresentadora e empreendedora, o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, nosso colunista, e a Anaena Ribeiro, que é gordo-ativista e militante da causa bissexual. Então não perca, mais tarde, discussão importante e fundamental para a gente ter das 3 às 5 da tarde no rádio e também nos nossos canais digitais. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Oi, São Paulino, Opa. Luiz Guilherme Megali. Aí sim. Hoje eu acertei, hein? Sheila Magalhães, Milton. torcedora da Portuguesa de Desportos. Eu gosto, E a nossa mas querida Carla Bigato Oiê. torce pelo Palmeiras. A Hoje é família Fluminense, dela, gente. tudo italiano, então é tudo Palmeiras, né? Mas ontem tivemos alguns resultados absurdos, mas de jogos contra times desnivelados. Eu vou explicar. Bem, gente, eu vou citar aqui os jogos que aconteceram ontem pela Libertadores América e pela Sul-Americana, mas lembrando aquilo que eu venho falando demais no Grupo Bandeirantes de Rádio. Olha, a Sul-Americana e a Libertadores
Nesta primeira fase tem um monte de time que não podia disputar nem o campeonato sul-mineiro. São timecos. Agora, na Libertadores da América ontem, o Atlético Paranaense do Filipão, venceu o Caracas 5-1. Olha a goleada, hein? E avança o Furacão para a próxima fase em segundo lugar. E tivemos também o Boca Juniors, para variar, jogando em La Bombonera, ganhou do Deportivo Cali, lá da Colômbia, mas por 1-0 só, hein? Agora, o Corinthians é brincadeira, hein? Empatou contra o time reserva do Always Ready. Totalmente reserva. Os caras vieram com o quinto time e empataram com o Corinthians 1-1. E o Corinthians, no entanto, ele avança na competição ao lado do Boca Juniors, né? E bom dia, Brasil. Bom, o Fluminense teve uma santa fé. Pegadinha do malandro. Nota 6. Pois é. Venceu, gente, por 10-1. O Milton falou 9-1, foi 10-1, tá? A vitória ficou com dó do Fluminense. Precisava vencer por 6 gols de diferença. Fez 9 gols de diferença. E ainda assim não conseguiu a classificação porque precisava do empate, né, entre Santa Fé e Júnior Barranquilla, sei lá. Cara, é o fim, né? É o fim. É o fim. Mas é isso aí, gente. É a capa do Chico Buarque. Fizemos 10-1 no Pedraleiro. Chico Buarque feliz, Chico Buarque triste. É mais ou menos que nem você escalar o Everest e quando chega nos últimos 10 metros, você descobre que tem uma catraca ali, você não tem ingresso. É uma sacanagem, né? É uma sacanagem. Ótima. Nossa solidariedade ao torcedor do Fluminense. Posso rapidinho só falar de imposto de renda ainda? O Renan falando, não esquece de declarar suas propriedades em Olímpia. Não, já tô aqui. 2/3 de uma pousada. Mas tem que ser coisas que a gente adquiriu recentemente, não é no último ano? É verdade. Exatamente. Isso aí é dele, é coisa de família. Tá certo. E a Ana Teodoro pergunta pra você, porque você gosta de ficar lembrando que não é para as pessoas perderem o prazo, né? Ô, Carla, como faz pro prazo me perder? Tipo, me esquece imposto de renda. Me erra. Pô.